Bom, meus amados irmãos, abram suas Bíblias comigo, por favor, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Nós estamos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, eu venho expondo esta Epístola de Paulo a vocês, desde o capítulo 1, verso 1, hoje é o 75º sermão, sermão de número 75, e continuamos aqui no capítulo 14, tá? Sendo que hoje eu vou olhar com vocês para uma camada um pouco mais profunda daquilo que nós vimos semana passada, tá? E vou explicar para vocês o porquê disso, tá bom? Então vamos lá, deixe sua Bíblia aberta aí. Hoje o texto que eu vou expor são apenas os versos 7 e 8, tá? E vou explicar para vocês porque que eu vou expor apenas os versos 7 e 8, e semana que vem será o verso de número 17, tá bom? Beleza? Então vamos lá, queridos. Aqui nós estamos na parte prática da Epístola de Paulo aos Romanos, de como o Evangelho nos transforma, como o Evangelho afeta a minha vida, como o Evangelho afeta a sua vida. E a gente viu aqui no capítulo 14, especialmente, que eu não vou lê-lo todo novamente, só vou relembrar você, para que você traga à memória aquilo que vimos semana passada. Vimos que aqui no capítulo 14, Paulo está à luz do Evangelho e das consequências do Evangelho sobre a nossa vida, explicando para os irmãos em Roma como eles devem lidar uns com os outros nas divergências, nas diferenças de entendimento sobre o que se deve e o que não se deve comer, sobre a questão especialmente das tradições judaicas que afetam a dieta, né? Expliquei para vocês semana passada que há um tripé, há 3 pontos da tradição judaica, que naquele tempo era algo já nos tempos de Paulo escrevendo os Romanos, já havia algum entendimento sobre esse assunto. Mas especialmente no início da igreja, foi algo difícil de a igreja entender como é que a gente vai conciliar a vida dos irmãos que são gentios com a tradição judaica e o evangelho. Será que os irmãos que são gentios, que não são judeus, eles devem guardar o sábado? Será que eles devem guardar a dieta kasher? Será que eles devem circuncidar-se? E aí eu expliquei para vocês que a igreja discutiu esse assunto, houve um concílio, eles entenderam que no Evangelho os gentios não deveriam mais guardar essas tradições judaicas. Contudo, ainda existia judeus que se converteram à fé cristã dentro da igreja, junto com os gentios. E como é que esses dois grupos de origem cultural tão diferente poderiam viver em paz? Como é que o gentio ia sentar à mesa para uma refeição junto com o irmão que vinha de uma tradição judaica, mesmo que ambos fossem cristãos? Como é que eles deveriam conviver com essas diferenças? E aí, especialmente sobre a questão referente a como a fé cristã trata as tradições judaicas, foi o que nós vimos semana passada, né? O essencial e as tradições judaicas. Expliquei que, sim, os cristãos não devem mais guardar as tradições judaicas. Contudo, nós devemos conviver em paz com os irmãos que pensam de modo diferente. Devemos viver de um tal modo que Cristo seja glorificado nessa nossa convivência, tá? Isso nós vimos semana passada. Hoje eu quero fazer o seguinte: quando Paulo tratou desse assunto, ele tratou desse assunto de um modo pastoral, mas eu não sei se você percebeu, ao longo desse texto aqui, ele assenta a sua argumentação em 2 princípios de vida cristã, tá? Seria assim, imaginemos nós, para resolver esse problema prático, como nós devemos conviver com irmãos que pensam diferente de nós, no que diz respeito ao que alimentar-se, por exemplo, ou a guarda do sábado, por exemplo. Para resolver essa questão pontual, Paulo vai lá nos fundamentos da vida cristã, e então ele extrai, ou melhor, ele expõe 2 princípios de fundamentos da vida cristã, para que nós então pudéssemos entender isso aqui. Mas preste atenção, os princípios são muito mais importantes e muito mais abrangentes do que apenas a questão do alimento.
Por isso que vale muito a pena a gente descer um nível aqui um pouco mais profundo desse texto. E eu posso dizer até, inclusive, que haveria outras abordagens aqui. Esse texto daria para a gente passar nele aqui fácil, 7 semanas, tá? Mas eu também, minha intenção não é tornar vocês especialistas em Romanos, né? Minha intenção é deixar a mensagem do Evangelho, aquilo que é mais fundamental, o mais claro possível aqui para você. Por isso, hoje e semana que vem, nós então não vamos olhar só para essa causuística aqui, essa questão que está sendo tratada, alimento, sábado, não. Nós vamos olhar para os princípios que Paulo trata. Hoje, o primeiro princípio que está nos versos 7 e 8, e semana que vem, o segundo princípio que está no verso 17. Para que então nós olhemos para esses princípios de vida cristã. Estão comigo aqui? Estamos juntos? Então a gente não vai olhar para o todo, a gente vai olhar para estes princípios, tá? E deixa eu explicar para você uma coisa, queridos. Os princípios de vida cristã são algumas das questões mais fundamentais que você precisa entender para a sua jornada de fé. Assim como princípios são as coisas mais fundamentais em qualquer campo do saber humano, da vida humana, né? Por exemplo, quando a gente diz que nós ensinamos para os nossos filhos, né, questões morais, nós dizemos que ensinamos o quê? Princípios. E o que são princípios? Não é apenas dizer para o menino, meu filho, você não pode na padaria roubar um chiclete Trident da prateleira, tá? Porque senão pode ser que ele só entenda que não pode roubar o quê? O chiclete Trident da prateleira. Vai que o chiclete Trident está onde? Sei lá onde está perto dos pães. Então ele pode roubar? Né? O que são princípios? Princípios são entendimentos gerais e abrangentes que abarcam uma sorte imensa das coisas. Por exemplo, no campo do direito. O camarada, quando está estudando direito, uma das mais importantes disciplinas que ele vai estudar, e geralmente está ali no início do curso, são os princípios gerais de direito. Me recordo do meu professor de princípios gerais de direito, falando, ele era apaixonado por direito, né? Ele era um magistrado aposentado, e ele falava com paixão daqueles princípios, para que a gente entendesse que ali estava o coração de tudo mais que a gente ia estudar. Por exemplo, a gente tem no campo do direito algumas expressões latinas que elas guardam princípios para você interpretar todo o mais das questões de direito. Tem uma expressão latina que diz assim, maiore ad minus, que traduzida literalmente seria do maior para o menor, mas que a gente traduz aqui para nosso entendimento, quem pode mais, pode o menos. Então, por exemplo, imagine, um pai pode corrigir o filho com uma palmada, tá? Isso ele pode mais, não pode? Então ele pode, de repente, disciplinar seu filho, deixando o filho sem assistir televisão? O que é mais grave? Deixar o filho sem assistir televisão ou dar uma palmada? O que é mais grave, irmãos? Uma palmada. Ora, se ele pode o mais, ele pode o menos, que é dizer para o filho, você não vai assistir televisão, certo? Percebe a importância do princípio? Quem pode o mais, pode o menos. Só no campo da disciplina do filho? Não, isso é um princípio de direito para todo o campo da existência humana. Entende? Olha, eu posso dispor dos meus bens do jeito que eu quiser. Ora, se eu posso dispor dos meus bens do jeito que eu quiser, eu posso dispor de todas as minhas riquezas? Eu posso dispor de uma casa que eu tenho para dar a alguém? Ora, se eu posso dar todos os meus bens para alguém, o que seria uma casa se você tem lá 30 casas, irmãos? Você já tem 30 casas? Então, quando você tiver, você pode dar uma, tá bom? Beleza? Quem pode o mais, pode o menos. Percebe que esse princípio abarca muitas coisas, a gente pode interpretar muitas coisas a partir de um princípio só, não só no campo do direito. Por exemplo, quando a gente tem Isaac Newton, Isaac Newton, físico, né, cristão, inclusive, pregador, inclusive, caso você não saiba, ele é o pai das ciências modernas, não apenas é uma das mentes mais brilhantes que originou a física moderna, mas é o pai das ciências modernas. Isaac Newton, quando ele escreve o seu livro mais importante, ele está escrevendo sobre o princípio da matemática. Olha que coisa interessante. Ele está tratando das questões mais fundamentais da matemática no campo da física. Percebe a importância de princípios? Então, de que Paulo vai falar aqui? De 2 princípios de vida cristã.
Então, às vezes a gente se pergunta, né? Pastor, inclusive falei que vou falar sobre isso ainda nesse texto, né? Pastor, eu posso beber um vinho? Tomar uma cerveja? Pois preste atenção. Há princípios, e Paulo vai tratar disso aqui. Há princípios que nos ajudam a interpretar essas coisas, tá? Eu não vou falar desse princípio que fala sobre esse assunto hoje, tá? Vou falar sobre isso semana que vem. Mas às vezes a gente fica se perguntando sobre questões pequenas e a gente não percebe que existem princípios muito robustos que nos ajudam a olhar para estas coisas menores, cotidianas, né? Desafios do dia a dia. Às vezes a gente não tem desafios na nossa vida cristã, a gente não sabe como tomar uma decisão às vezes. E os princípios nos ajudam então a tomar especialmente essas decisões que abarcam quase o todo da nossa vida. E este aqui especialmente, que a gente vai tratar hoje, não tenho dúvida de dizer que este princípio é o mais importante princípio da vida cristã, ele abarca o todo da nossa vida cristã. Beleza? Deu para entender? Bom, entendida a importância disso, vamos lá então para os versos 7 e 8. Versos 7 e 8 nós temos aqui o apóstolo Paulo levantando, trazendo à tona este primeiro princípio, e este primeiro princípio nos diz assim. Só um instantinho, irmãos. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos ou pertencemos ao Senhor. E hoje eu quis não usar a tradução NVI, porque tem um aspecto aqui que ela falha, né? A tradução ARA aqui ela é mais coerente com o grego, tá? Uma falha muito grande, mas, de repente, para quem não conhece a língua original, pode trazer um entendimento aqui equivocado, né? Ele diz ali na NVI, porque nenhum de nós vive apenas para si, este apenas não existe no grego, tá? Não sei porque que enfiaram isso aí na NVI, embora a NVI seja muito boa tradução. O correto é, porque nenhum de nós vive para si, é o que está literalmente lá em grego. E nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Este aqui é um dos princípios mais fundamentais da vida cristã. É esta a baliza que define a conduta e o caminho pelo qual nós especialmente devemos conduzir a nossa vida cristã, tá? E aqui, inclusive, eu quero até usar como título desse sermão, o próprio título que o Calvino utilizou no livro 3, capítulo de número 7, das suas Institutas. Ele define como o resumo da vida cristã, a renúncia de nós mesmos. Lá no livro 3, no capítulo 7, Calvino está tratando do resumo da vida cristã. Não é à toa que ele usa esse verso aqui, lá nos primeiros parágrafos, né, deste capítulo, tá? O resumo da vida cristã, a renúncia de nós mesmos. Então preste atenção. Qual é o resumo da vida cristã? Ou como eu tenho usado a palavra princípio aqui, né? Qual é o princípio mais fundamental da vida cristã? O que vem a ser a vida cristã, antes de tudo, deveríamos nos perguntar, né? É a vida que agora você vive estando em Cristo. Olha que coisa curiosa. Lá quando nós temos um estudante de teologia, que nós vamos receber ele lá no primeiro semestre, lá na faculdade teológica ou no seminário, ele geralmente vai passar, em princípio, por uma das disciplinas mais fundamentais de sua jornada, vida cristã. E se há alguma faculdade teológica, se há algum seminário teológico que não abarca essas disciplinas, a gente já percebe de início a falha no seu currículo. Uma das disciplinas mais fundamentais do estudo teológico é a vida cristã. E o que vem a ser a vida cristã? É como é a conduta daquele que agora está em Cristo. Como deve ser a jornada daquele que está em Cristo. É aquilo que nós estamos vendo desde o início do capítulo 12. Como o Evangelho impacta a nossa vida prática. Qual deve ser a nossa conduta à luz de tudo aquilo que nós vimos no Evangelho?
E este princípio que Paulo traz aqui está diretamente ligado àquilo que Calvino chama de a renúncia de nós mesmos. Qual é o resumo da vida cristã? A renúncia de nós mesmos. O apóstolo Paulo questiona aqui, ou melhor, ele nos diz aqui: nenhum de nós vive para si, nem morre para si mesmo. Nossas vidas deixaram de serem autocentradas. Já não há mais espaço para aquele que encontrou Cristo no Evangelho, para uma conduta de vida onde eu viva para mim e eu morra para mim. Um outro modo de tratar isso aqui seria fazer a seguinte pergunta: pelo que ou para quem você vive sua vida? Responda para mim. Pelo que ou para quem você vive sua vida? Um outro modo, ainda nessa linguagem aqui, seria perguntar: pelo que ou para quem você entregaria sua vida? O que valeria o custo de você dar a sua própria vida? O que valeria o custo? Para quem você vive? Ah, pastor, não parece muito óbvio que eu vivo para mim, a vida não é minha? Inclusive, um ditado muito comum que a gente ouve, né? Quando nós estamos entrando na seara da vida privada das pessoas e elas querem nos barrar de entrar nesse campo da vida delas, né? Elas geralmente dizem assim: a vida é de quem? É de quem? Minha, dá licença? A minha vida é só minha? Pois deixa eu te contar uma novidade aqui. A sua vida não é mais sua. Tá? Para que, ou melhor, pelo que ou para quem você vive? Pelo que ou para quem você entregaria a sua própria vida? Paulo então está descortinando diante de nós aqui exatamente aquilo que é o centro da nossa vida cristã. Em nossa geração, certamente, nunca houve nenhuma geração mais autocentrada que a nossa. Nunca houve. Eu não tenho nenhum equívoco em dizer isso. Quando a gente olha para a história dos homens, quando a gente olha para a história dos impérios, quando a gente lê os grandes romances da história, as filosofias da história, aquilo que marcou gerações, a gente pode observar claramente que nunca houve geração mais egoísta que a nossa. Desde o pós-modernismo, desde o final do século XX, nós estamos descambando num autocentramento, numa autoglorificação, numa busca de autorrealização, como nenhuma geração antes de nós viveu. Por isso que para nós parece tão óbvia a resposta: para quem eu vivo? Para mim mesmo, só para mim. E nós usamos de muitas desculpas para justificar, inclusive dentro do nosso corpo cristão da igreja, muitas decisões que tomamos, cuja finalidade última é só o nosso bem e a realização da nossa própria vontade, para, enfim, podermos criar alguns argumentos para justificar que eu estou pensando na minha família, estou pensando nos meus filhos, estou pensando em Cristo. Enquanto, quando nós vamos olhar lá para as camadas mais profundas das nossas decisões, nós estamos pensando apenas em nós mesmos, tá? Em nós mesmos. Não houve geração mais egoísta que a nossa. E eu não diria geração, não. Eu diria, não houve era. Estamos vivendo uma era, um tempo. Não houve era mais egoísta que a nossa. Não houve. E cada dia mais a narrativa desse nosso tempo, ela aprofunda-nos nesse egoísmo, nesse autocentramento. Eu sou a fonte, a origem, o centro no qual orbitam todo mais dessa existência. Para que serve o Brasil? Para que serve esse governo? Para que servem os irmãos? Para que serve a minha esposa? Para que servem meus filhos? Para que serve meu trabalho? Para que serve o dinheiro? Tudo serve a mim. Tudo é de mim,
por mim e para mim, tá? É assim ou não é, irmãos? Eu estou errado nessa análise? Não é à toa que essa nossa era e a nossa geração tornou Deus ou nosso fornecedor ou nosso servo. Já que tudo é para mim, Deus tem que ter algum papel nesse quadro das coisas, né? Qual é o papel de Deus aqui? Deus se tornou o nosso fornecedor ou o nosso servo. E a igreja se tornou o quê? Um mercado religioso, tá? Um mercado religioso. Você vai lá, pega produtos religiosos, e quando lá naquela igreja não tem os produtos que você quer, o que você faz? Eu vou onde tem produtos, né, que eu quero. Entendeu? Eu vou onde tem produtos que eu quero. Afinal de contas, o cliente tem sempre razão, né? Aqui você é um cliente, nessa esfera de coisas, não é aqui não, tá, irmãos? Aqui você não é cliente não, tá bom? Mas nessa cosmovisão, nesse jeito de entender o mundo e a vida, Deus se torna um servo ou um fornecedor. A igreja se torna um mercado religioso e o culto, quem sabe, um momento de negociação. Não só o culto, mas as disciplinas cristãs. A oração é um momento de negociação. A gente negocia com Deus, a gente dá o preço das coisas, Deus nos fornece ou nos serve, né? E a gente, quando muitas vezes a gente consegue argumentar em favor ou pagar o preço, a gente não ouve muito isso hoje em dia, né? Pagar o preço. Quem é que paga o preço, queridos? Consumidor, tá? Se você paga o preço, você recebe o produto, né? Você percebe que essa fala é uma fala que é muito comum nos nossos dias e às vezes a gente não presta atenção no que está por trás disso. Quando eu digo que eu estou pagando o preço, eu estou dizendo o quê? Eu estou comprando. Se eu pago, você tem que me dar o que eu paguei, tá? Se eu paguei o preço, Deus, então, por favor, o senhor não pode ser um mau fornecedor, ok? Então me forneça segundo o preço que eu paguei. Percebe? Autocentrados, Deus o nosso servo, Deus para atender às nossas necessidades, Deus para fazer que a nossa vida dê certo do jeito que a gente quer. Nós definimos a vida que a gente quer, a vida é nossa, entendeu? E Deus é um servo ou um fornecedor, e se você paga o preço, tem que ter o produto. E se no mercado no qual você está tentando comprar esse produto, às vezes não tem o produto, eu vou pagar esse preço em outro mercado, em outra placa de igreja, tá bom? Que pague o serviço de forma melhor, ou melhor, onde essas coisas se conduzam conforme o mercado, porque no mercado é a lei da sobrevivência, tá bom? Quem não presta um bom serviço é deixado de lado, tá? Ok. Quando uma determinada jornada é apresentada como cristã, mas ela é apenas um outro jeito de alcançar um modo de viver para mim mesmo e morrer para mim mesmo, isto não é evangelho, tá bom? Ainda que tenha a placa de uma igreja, certo? Ainda que se fale em nome de Jesus, ok? Mas se ela é uma jornada religiosa, onde eu vivo para mim mesmo, isso é super enfatizado, e você é conduzido a alcançar seus sonhos, seus planos, seus propósitos. Vem aqui porque aqui Deus vai realizar seus sonhos. O melhor de Deus está por vir para você, meu irmão, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Percebe? Quando uma roupagem como essa está conduzindo você a que você viva a sua vida para si mesmo, pode até ter o nome de cristão, pode ter um estereótipo de evangélico, mas não tem nada a ver com a vida cristã segundo o evangelho de Cristo. Entende, meu irmão? Então, preste atenção. Este princípio que Paulo erige aqui é completamente diferente de tudo isso. É completamente diferente, é radicalmente diferente. Está na contramão da filosofia desse tempo, do modo de ver o mundo deste tempo, está na contramão das mais profundas raízes, que tudo quanto nós ouvimos,
Tudo quanto nós pensamos foi arraigado em nossos corações, está na mais radical contramão. E deixa eu dizer para você, não se engane, essa visão de mundo autocentrada, ela foi colocada no mais profundo das raízes dos nossos corações. Não é à toa que nós vemos pessoas que entendem que são cristãos, que às vezes nasceram na fé cristã, que têm dezenas de anos de jornada na fé cristã, e que continuam tomando decisões da vida cuja finalidade última é: eu vivo para mim e eu morro para mim mesmo. Tá bom? Então preste atenção. Olhe aqui. Por que Paulo levanta esse princípio, queridos? Será que Paulo elaborou isso aqui agora? Será que ele teve um brilho reluzente e neste momento aqui da epístola ele nos trouxe algo novo? Não. Isto não é fundamentalmente novo. O grande problema, muitas vezes, é que nós não entendemos o Evangelho direito. Bom, eu espero que você que está comigo aqui, desde o capítulo 1, verso 1 de Romanos, até aqui o capítulo 14, você já tenha pelo menos já clarificado bastante o que é o Evangelho, tá? Mas o que nós vemos geralmente acontecendo nessa jornada da igreja, no nosso país e em nosso tempo, as pessoas não entenderam nada do Evangelho, tomaram uma decisão de seguir a Cristo, que elas não fazem ideia do que vem a ser isso, tá? Geralmente é proposto para elas: vem, vai dar tudo certo, vem, a sua vida vai ser um mar de rosas, vem que você vai ter tudo que você quer, a realização para os seus desejos mais profundos, que ele não entendeu que estão maculados pelo pecado, serão realizados aqui. Mas tá, se Paulo então fala o contraposto disso, o extremo oposto disso, em que Paulo está assentando a sua fala? Bom, Paulo já estabeleceu as bases disso antes, as bases desse: você não vive mais para você, e você não morre mais para você. Onde Paulo assentou as bases disso? Ele começa assentando as bases disso, nos mostrando no capítulo 1, verso 18 de Romanos, o que aconteceu conosco. A nossa queda, o nosso estado atual. E o que vem a ser o nosso estado atual? É exatamente um desequilíbrio, queridos. Uma desorientação na fonte gravitacional de nossas vidas. Nós não somos o Sol, tá? O sistema não gira ao redor de nós, mas nós vivemos como se fôssemos o próprio Sol. Quando Deus disse: rotacionem a vida de vocês ao redor de mim, não quebrem os meus mandamentos, eu criei vocês para mim, vivam para mim, a minha vida é de vocês, e a vida de vocês está em mim. E o diabo disse o que para Adão e Eva? Não, vocês não precisam rotacionar a vida de vocês ao redor de Deus, vocês podem vocês mesmos definirem em torno de que vocês querem rotacionar a vida de vocês. Vocês podem ser o centro de gravitação de vocês. Vivam para vocês. Definam o que vocês querem. Façam a sua própria vontade. Que na verdade, naquele momento era a vontade de quem? Do diabo. Percebe o que o diabo faz? Ele diz assim: faz a sua vontade. Você não precisa obedecer a Deus. E na verdade, aquela era a vontade de quem? Do diabo. É aqui nessa queda onde nós começamos a redefinir o centro de gravidade das nossas vidas. O que é a queda? Somos nós redefinindo o centro de gravidade da nossa vida. Não mais gravitaremos em torno de Deus. Deus não será mais o eixo das nossas vidas. Nós determinaremos o que nós queremos para as nossas vidas. E nós temos massa gravitacional para nós podermos fazer esse negócio funcionar. Não sei se você sabe, Isaac Newton vai nos explicar, né? Especialmente ali em princípio a matemática, que esse fenômeno da gravidade só funciona com grandes corpos de massa. Sem que haja grandes corpos de massa, há atração gravitacional
mas nada que interfira de forma tão absurda como nós vemos. Por que nós estamos aqui, queridos? Todos nós, né? Aqui fincados nesse chão aqui. Por causa da grande massa da Terra. Ou seja, a gravidade só cumpre seu propósito para bem e segundo a arquitetura que Deus criou para o mundo, porque Deus criou grandes corpos de massa. Agora imaginemos, nós dissemos assim, não queremos gravitar em torno de Deus, nós seremos o centro de gravidade. Eu pergunto, você tem massa? Nessa nossa linguagem aqui eu perguntaria, você é Deus? É? Você sabe o que é melhor para você? Você sabe onde está toda a fonte do seu bem? Você sabe onde estão os gloriosos propósitos para a sua vida de deleite e alegria? Você sabe qual é a melhor maneira de você realmente se sentir feliz? Pois bem, não é orbitando em torno de si mesmo. E é na queda que acontece isso. O apóstolo Paulo vai dizer, porque eles deixaram a Deus. Aqui nós estudamos isso em Romanos. Quando eu falei sobre, expondo ali o capítulo 1, a partir do verso 18, essa decisão que nós tomamos de deixar a Deus e criar para nós ídolos. E o maior ídolo desse tempo se chama eu. O maior ídolo desses dias se chama eu. Nós continuamos constituindo ídolos. E é claro que não basta um ídolo, porque nós não temos massa. Nós precisamos de muitos ídolos. O dinheiro se torna um ídolo, o sexo se torna um ídolo, o sucesso se torna um ídolo. Mas nesse panteão, nós temos um Deus principal que se chama eu. Percebe? Foi o que o apóstolo Paulo disse. Deixaram a Deus, fizeram deuses para si mesmo. E é o que aconteceu na nossa queda. Nós nos desorbitamos de Deus, deixamos de circundar ao redor de Deus. A massa de Deus não é mais aquilo que define a trajetória da nossa vida, tá? E nós definimos-nos a nós mesmos como nossos próprios deuses e muitas outras coisas juntamente conosco. Endeusamos. O que mais? Mas acontece algo. Nós havíamos desorbitado de Deus. Imagine a Terra, tá bom? A Terra percorrendo seu percurso em torno do Sol e de repente ela decide, não, eu vou seguir meu caminho. Eu vou ser meu centro gravitacional. Eu defino o que eu quero para mim. O que vai acontecer com a Terra, queridos? A vida vai acabar aqui rapidinho, tá bom? Ok? A vida já não haverá, tá? A Terra vai vagar aí como uma rocha pelo espaço, até que em algum momento ela colida, pode ser? Pode ser, é um corpo grande, né? Não é um asteroide. Até asteroides colidem, por que um planeta não poderia colidir, não é verdade? Por que nós não vemos planetas colidindo, queridos? Porque planetas giram em torno dos seus sóis, tá? Asteroides não colidem, inclusive contra a Terra? Pois bem, o fim da Terra seria sua destruição. Mas o que acontece? Apesar de nós termos desorbitado de Deus, o que Deus fez? Apesar de tudo, em 3:24 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus nos redimiu, ou seja, Deus nos comprou para si mesmo. Ele nos adquiriu para si mesmo. Nós éramos por Deus de direito. E agora nós somos de Deus novamente por compra. Ele nos comprou por alto preço em Cristo Jesus. Se nós havíamos decidido desorbitarmos de Deus, sairmos da órbita de Deus, e se nós havíamos definido que nós éramos senhores de nós mesmos, e nós tínhamos a nossa vida como nossa própria propriedade, o que Deus fez? Ele nos comprou, e Ele pagou preço por nós. Assim, nenhum de nós agora tem, de fato, direito de si mesmo. Por quê que você não tem mais direito de si mesmo? Você foi comprado. Tá bom? Imagine você. Alguém chega lá você comprou um terreno, uma chácara, uma fazenda, uma casa, tá bom? E alguém chega lá e tenta entrar nessa casa. Na sua fazenda, na sua chácara, bota uma barraca lá do MST, tá?
Por mais que você seja socialista, e não estou entrando no mérito político aqui, não quero discutir isso, tá? Você vai achar legal o cara entrar na sua casa? Não vai, né? Opa, a casa é minha, dá licença, eu comprei. É minha, é propriedade minha. Você disse, não, mas eu era o antigo proprietário, por favor. Tá, mas eu te paguei o preço, eu não paguei? Tá, você pagou, mas eu era o antigo proprietário. Isso é argumento? Para você entrar na casa? Imaginemos o oposto, tá bom? Alguém tenha comprado sua casa, tá? Pagou um preço justo. Não, pagou mais do que merece, tá bom? Eu tive episódio de um irmão em Cristo Jesus, que amo muito esse irmão. Ele tinha uma casa, e atrás da casa dele era um mercado. Olha que coisa bacana. O cara queria expandir o mercado, mas não tinha para onde expandir o mercado. Tinha que expandir para a casa dele, que era nos fundos do mercado, até para que ele tivesse fluxo com a mercadoria, né? E aí ele quis comprar a casa. A casa valia, sei lá, vamos chutar aqui, um preço qualquer, 200 mil, tá? Acabou vendendo tipo por 400 mil. Bom, né? Pagou a mais. Por que ele pagou a mais? Porque ele interessava. E não sei por que Deus se interessou em mim e em você, tá bom? Ok? Deus se interessou. E ele pagou muito mais do que nós realmente computaríamos de valor, ok? Tem gente que fica dizendo, né? Você tem um valor extraordinário, super enfatizamos. Não, irmãos, temos um valor sim, certamente. Mas o nosso valor não é por um valor intrínseco, ou melhor, por um valor próprio nosso. O nosso valor é porque Deus quis pagar caro, tá bom? Se Deus quisesse, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. O que é que nós somos? Você é um pozinho nessa imensa galáxia. O que é que você é? Você é um vermezinho, meu irmão. Assim como Deus carinhosamente olhou para o seu povo e disse, ó, vermezinho de Jacó. O que somos nós, toda essa criação, diante da beleza e da glória de Deus? Nada! E Ele assim, ainda assim, se interessou por nós e pagou muito mais do que nós jamais poderíamos merecer, tá? Ele já comprou a sua casa, que é você. Aí você chega lá e diz, e entra, né? Pega a chave da porta, entra. E aí Deus te diz, opa, calma aí, mas eu não quero as coisas desse jeito aqui. Você diz, não, calma aí, dá licença. Essa é a minha casa. Aí Deus diz, não, calma aí, eu comprei essa casa. Tá, mas eu nasci aqui. Quem tem o direito aqui, irmãos? Você que vendeu a casa ou Deus que comprou a casa? É o que Paulo está dizendo em 3:24 de Romanos. Deus comprou você. Você não tem mais direitos primários sobre si mesmo. Não bastasse falar isso, lá em 6:2 de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, você morreu. Novidade para você, você está morto, mortinho, da Silva. Beleza? Você não está mais vivo. Você morreu, meu irmão. Tá bom? Aquela vida que você achava que tinha, já acabou, já acabou. Não tem pessoas que quando estão à porta da morte dizem assim, né? Senhor, se o Senhor me deixar viver, eu vou viver para ti, né? Fazer a sua vontade, né? Bonitinho, você não entendeu ainda que você já morreu. Você não tem nem direito de fazer essa proposta para Deus. É igual você vender a casa para alguém e dizer, olha, se você pagar de novo, agora ela vai ser sua de verdade, tá? Eu sei que eu tenho entrado lá, tenho feito algumas coisas nessa casa, reformado como eu quero, mas agora, se você pagar de novo, mais uma vez, agora vai ser sua de verdade. Né? Já imaginou um negócio desse? É por isso que Paulo nos diz que a nossa vida já não é mais nossa. Tá? E para ficar mais lógico esse encadeamento, leia comigo, abra comigo sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20. Olha que coisa extraordinária que Paulo nos diz aqui. Quero que todos vocês abram, tá bom? Abra aí. Paulo diz bem assim, olha. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados por preço, agora glorifiquem a Deus em vosso próprio corpo. Sua vida já não é sua, você está morto,
Sua vida foi comprada, você não tem mais direito sobre si mesmo. Dá para entender isso? Meus irmãos, quando esse negócio estala na nossa cabeça, isso muda tanto, mas muda tão profundamente o modo como a gente conduz a nossa vida. A gente achava que Deus tinha pego um pedaço da nossa vida e o resto a gente tinha como conduzir do nosso jeito. A gente achava que, quem sabe, se Deus fizesse alguma coisa um pouco mais extraordinária para a gente, atendendo alguns dos nossos desejos, a gente poderia dar alguma coisa um pouco mais para Deus, né? Mas, meus irmãos, novidade para você, você está morto. Sua casa foi comprada, ela não é mais sua, você só tem o direito de habitar lá, tá bom? E as regras da casa não são suas. A reforma da casa que Deus quiser fazer, não interessa a você, Ele é arquiteto, ok? Ele faz do jeito que Ele quiser, tá bom? Todo mais na sua vida agora é dele. E na verdade, nesse perder a vida, que é o morrer, é onde nós encontramos a verdadeira vida, né? Adão pensa que ele vai ganhar a vida saindo desse eixo gravitacional de Deus, e na verdade ele perde a vida. E os homens pensam que perderão a vida se deixarem o controle de suas vidas nas mãos de Deus, e na verdade é aqui que nós encontramos a vida. E Jesus não disse nada diferente disso, tá? É exatamente baseado nesses princípios e na palavra de Jesus que Paulo assenta isso. O que você acha que Jesus quer dizer em Marcos 8,34, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Defina seus projetos de vida, que eu vou fazer todos eles se realizarem. É isso? É isso que Jesus diz? Não, então vamos melhorar aqui, tá bom? Defina projetos de vida que sejam louváveis. Eu vou realizá-los. Tá bom? É isso que Jesus diz? Não tenha mais nenhuma vontade para si mesmo. Entenda que sua vida não é mais sua, ela é minha. Se alguém quiser vir após mim, negue-se um pouco, uma parcela. Negue-se a si mesmo, obviamente, completamente. Tome a sua cruz, ou seja, viva para mim e morra por mim. E então, siga-me. Percebe que essa fala de Paulo está assentada numa das exigências que Jesus faz para nós o seguirmos? Pois bem, deixa eu te explicar uma coisa. Não existem diversos tipos de contrato de vida cristã, tá bom, irmão? Não existem diversos tipos de contrato, tá? Não existem diversos tipos de acordo, não existem diversos tipos de aliança, tá? Uma aliança mais onerosa, uma aliança menos onerosa, uma aliança com Deus onde eu dou um pouco menos, uma aliança com Deus onde eu dou um pouco mais. Toda aliança com Deus está baseada numa só exigência. Tudo. Tudo. Tá? Tudo. Seu tempo, seus planos, seu dinheiro, sua família, seus recursos, sua inteligência, sua vida, tudo. Você está em Cristo? Você foi alcançado pelo Evangelho? O Senhor Deus pagou um preço por você, um preço extraordinário, um preço incalculável, um preço da vida do seu filho, o preço da vida do Filho de Deus foi pago por você. Foi por você? Você viu quando Deus pagou por você isso? Sabe o que deve ser a nossa contrapartida da nossa vida cristã? O que darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, a quem nós pertencemos? Ao Senhor, meu irmão. A sua vida é do Senhor. Então, aqui, este princípio abarca tudo o mais, queridos. E isso afeta virtualmente tudo nas nossas vidas, tá? Por isso que eu quis ressaltar esse princípio, porque ele não vai só nos ajudar a nós entendermos como é que nós lidamos nos conflitos, por exemplo, de diferentes entendimentos sobre o que o irmão come e o que eu acho que eu devo comer. Preste atenção, sua vida não é mais sua. Paulo vai usar esse princípio aqui.
eu gosto, eu amo beber ou comer isto ou aquilo, mas se sua vida é do Senhor, até o que você vai comer e beber, depende do Senhor. Tem que ser para Ele, tem que ser para a glória dEle, percebe isso? Sua vida não é sua. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6:2, vocês foram comprados por preço, e agora glorifiquem a Deus em vosso corpo. Até o que eu vou comer e até o que eu vou beber tem diante de tudo se definir, acima de tudo, se isto glorificará ou não a Deus. Percebe, irmãos? Essa é a questão mais fundamental de todas. Você não vive mais para si, você não morre mais para si, por isso isto aqui afeta a sua vida toda a sua vida. E aqui voltemos àquelas perguntas que fiz lá no início. Pelo que ou para quem você vive sua vida? Agora, nesse momento aqui, tá bom? Falei dessa nossa sociedade, desse nosso tempo, dessa nossa geração egoísta, tá? E eu pergunto para você, para quem você vive sua vida? E para quem você entregaria a sua própria vida à morte? Pois bem, nós estamos em Cristo? É para Cristo. Eu tenho certeza que há dimensões da sua vida aqui hoje que precisam ser rendidas a este retornar, a rotacionar a sua vida em torno de Deus, a voltar a ter a Deus no centro da gravidade da sua vida. Seria impossível eu abarcar aqui todos os desdobramentos sobre as nossas vidas no que diz respeito a esse assunto. Mas eu quero elencar alguns deles aqui, para que você os pegue como exemplos de aplicação deste princípio, tá? Então diga assim comigo, por favor, meu irmão. A minha vida não é mais minha. Feche seus olhos. Diga isso. A minha vida não é mais minha. Eu não vivo para mim. Eu não morro por mim. Agora preste atenção, vamos olhar algumas questões aqui. Propósitos de vida, os planos da sua vida. O que tem definido especialmente a agenda que você tem estabelecido para a sua vida? Todos nós temos propósitos de vida. Todos nós vivemos para realizar algo. E eu pergunto, o que você tem a realizar? As coisas que você está empreendendo realizar, estão, antes de tudo, sendo definidas para a glória de Deus, já que você não vive mais para si? Você consegue, observe bem, você está numa jornada, está buscando alcançar algumas coisas, você tem alguns propósitos. Quando você encerrar esses propósitos, Deus será glorificado? É a glória dele que você está buscando quando você chegar ao fim desta realização? É o nome dele sendo exaltado? É a sua majestade sendo conhecida? Eu vou entrar numa outra questão aqui. Nossas famílias. Você sabia que até mesmo nossas famílias devem rotacionar em torno de Deus? Algumas vezes as boas coisas que Deus nos dá, nós as colocamos em primeiro lugar e elas se tornam o eixo, o centro de rotação da nossa vida, tá? Coisas boas, família é uma coisa boa, amar é uma coisa boa, uma esposa é uma coisa boa, um marido é uma coisa boa, dinheiro pode ser coisa boa, pode ser, tá? Mas essas coisas às vezes tomam o eixo da nossa vida. E é engraçado que, para que nós entendêssemos bem isso, o Senhor Jesus vai dizer, se alguém amar mais pai ou mãe ou irmãos acima de mim, este não é digno de mim. Percebe que às vezes até a nossa própria família pode estar obstruindo o modo de nós glorificarmos a Deus, pelo modo como nós lidamos com ela, colocando-a no centro da rotação da nossa vida, vivendo acima de tudo para ela. Trabalho, pois bem, eu teria muito que falar sobre isso, especialmente nestes nossos dias, né? Trabalho é algo extraordinário. Deus nos deu os dons, irmãos, dons e vocações extraordinários, na medicina, na engenharia, no empreendedorismo,
na manicure, na pedicure, seja o que for que Deus te deu. Deus te deu isso, antes de tudo, para a glória dele mesmo, para o louvor dele, para de alguma maneira ele ser exaltado e você correr esse caminho, percorrer essa jornada, olhando a ele, seu nome e a sua glória acima de tudo. E muitas vezes, o que nós estamos fazendo? Colocamos estas coisas em primeiro plano. E estas coisas estão sendo nossos deuses e o centro da rotação da nossa vida, nosso centro gravitacional, tá? Esses dias, por exemplo, eu ouvi algo assim: eu vou separar-me da minha esposa porque eu não estou mais feliz. Isso é um cristão falando, né? E às vezes a gente ouve coisas assim. Já ouvi coisas recentes, não da pessoa, de um terceiro falando, né? Que uma determinada pessoa estava separando-se e o argumento dela foi: porque nós estamos brigando demais, nossos filhos estão vendo muita briga, e para que os nossos filhos não vejam tanta briga, olha a piedade aqui por trás, né? A piedade. Não quero que os meus filhos vejam briga. Eu estou me separando, um cristão dizendo esse tipo de coisa, tá? Já vi muitas coisas, cristãos argumentando por muitas coisas, porque querem separar-se, tá? No final de contas, eu pergunto para você, o que está motivando de fato essa separação? Será que são os filhos que estão vendo a briga? Ora, você vai cortar a cabeça porque o braço está doente? Corta o braço. Aprenda um jeito de você, né, aprender a conviver sem conflitos em casa. Existem jeitos de aprender isso, tá? Agora você vai separar-se porque você está em conflito com a esposa e você não quer ver seus filhos brigando? O que Deus ordena em sua palavra? Se Deus é realmente o centro da sua vida, você vai tomar uma decisão dessa? Porque você está em conflitos? Você não vai. O cristão não vai se separar porque ele está pensando no seu bem. Percebe isso? Isso é escandaloso nos nossos dias, né? Falar um negócio desse, né? Mas é exatamente isso que determina a Escritura. Nós não nos separamos pensando no nosso bem. Nós não definimos a nossa carreira pensando no nosso bem. Nós não decidimos se nós vamos ao culto ou não, porque está chovendo. E aí, sabe como é que é, né, pastor? Eu sou de açúcar, né? Ou de sal, né? E aí, isso não vai me fazer bem, né? Percebe? Eu não vou decidir se eu vou ser um dizimista ou não vou ser um dizimista, porque eu estou pensando no meu bem. Entende isso? Você não define a sua vida pensando no seu bem. O centro da gravidade da sua vida é Deus. Há aplicações imensas, imensuráveis aqui deste princípio, tá? Eu queria que nessa noite, para encerrar, é lógico, como eu disse, não poderia abarcar uma infinidade de coisas, mas eu queria que você guardasse isso no seu coração hoje, aqui. Você não vive mais para si. Sua casa foi comprada, você mora nela, porque além de ter sido comprado, quem comprou, definiu, decidiu que você pode ainda ter essa vida aqui, tá bom? Mas agora é nos termos dele, tá? Beleza, irmão? Entendeu isso? Não é mais nos seus termos. Agora o glorioso disso, sabe o que é? É o que ele vem entrando na nossa casa, destruindo pilares, reformando cômodos que estavam frios, escuros, mofados, sem janela. Ele abre janela, ele é um arquiteto, né, perfeito, né? Ele dá a iluminação perfeita, o arejamento perfeito, e ele vai reformando toda a nossa casa, a fim de que agora ela seja um lugarzinho gostoso de viver. Queridos, não há jeito mais gostoso de viver senão para a glória de Deus. Quando nós tomamos decisão de negar a nossa vida, negar a nossa vontade para a glória de Deus, você já deve ter tomado certamente muitas decisões dessas. Eu tomei muitas decisões dessas, irmãos, na minha vida, de negar a minha vontade, tá? E eu olho para trás e falo: Senhor, obrigado. Naquele momento que eu queria era fazer isso, mas eu tomei uma outra decisão completamente oposta por causa da sua palavra. E agora eu olho para trás e vejo que se eu tivesse tomado aquela decisão, como minha vida, sei lá, podia estar mais rico hoje. Podia. Mas eu não estaria experimentando aquilo que eu estou experimentando agora. Poderia de repente estar com outra família, certo? Poderia de repente ter seguido outra carreira, ok? Sim, certamente. Poderia estar, né, ganhando o céu,
mas perdendo a vida. Eu olho para trás e falo: Senhor, obrigado, muito obrigado. E me ajuda, Senhor, por favor, a que todas as demais decisões que eu precise tomar, eu possa fazê-las à luz disso aqui. Vamos repetir esse texto? Porque nenhum de nós vive para si. Vamos lá? Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Repita comigo: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Curve sua cabeça. O que exatamente neste momento da sua vida você está insistindo em fazer a sua vontade? Quais planos que têm definido a avenida principal da sua vida, que são só a sua vontade? Que você hoje, nessa noite, possa orar neste momento e retornar ao centro da gravidade de Deus. Curve sua cabeça e ore por isso. Obrigado, Senhor. Nós, em rebeldia, decidimos que queríamos viver para nós mesmos. E em Adão nós caímos. E buscamos muitas coisas em torno das quais gravitar a nossa vida. E o nosso eu, certamente nesse tempo, é aquilo que nós definimos como a razão principal da nossa existência. Mas a tua palavra nos mostrou que o Senhor comprou a nós. A tua palavra nos mostrou que nós morremos em ti, que nós não somos mais nossos, que não devemos viver para nós. E que coisa gloriosa é descobrir que não vivendo para nós, é aí que nós realmente encontramos a grata razão pela qual nós devemos existir. Há tanta vida em viver para ti, Senhor. Há tanta alegria em viver para ti. Há tanto prazer em viver para ti. Há tanta satisfação em viver para ti. Obrigado por isso, Senhor. Os homens estão buscando a vida, mas eles encontram a morte. E a nós, a quem o Senhor fez morrermos em Cristo, nós agora encontramos vida. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor mesmo nos colocou novamente no lugar onde deveríamos viver a nossa vida. Eu te peço, Senhor, nós estamos seguindo nessa jornada aqui, sabendo que ainda muitas vezes é nosso eu quem define tantas coisas. E o teu Espírito nos traz à mente aqui e agora renúncias que nós precisamos fazer, renúncias de nossa própria vontade, momentos e circunstâncias e decisões pelas quais nós devemos negar a nossa própria vida. E nós pedimos o teu auxílio aqui neste momento, Senhor, porque nós queremos viver para ti e morrer para ti. Que nessa noite essas decisões que tomamos aqui, deixando para trás nossa vontade, possam fazer que a conduta de nossa vida cristã seja, em resumo, Senhor, este negarmos a nós mesmos para a sua própria glória. E permita a nós que continuemos a nos alegrar nisso, a nos satisfazer nisso, até que plenamente estejamos no Senhor e assim possamos em Cristo viver, como disse o apóstolo Paulo, que nós já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. É o que nós queremos declarar com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Deus te abençoe.